Olá, vamos aqui então apresentar um vídeo de um teste do notebook LM da Google. Isto depois de ter sido alertado por um aluno, decidi voltar a testar. Já não testava há bastante tempo e então, qual é que é a tarefa? A tarefa basicamente foi inserir um artigo que publiquei com o amigo Damiro Vrančić, acerca do teste do ChatGPT na educação, na engenharia do controle, no ensino da engenharia do controle. E então, depois de introduzir o PDF no notebook LM, foi o primeiro passo, eh, entrar no notebook LM e tem uma série de capacidade, de funcionalidades. Dá para fazer resumos de áudio, resumo de vídeo, relatórios, etc. A primeira funcionalidade que testei foi efetivamente fazer um resumo em vídeo. E então, eu tenho aqui o vídeo que vou passar, ele é um bocado longo, mas vou passar, depois também vou comentar algumas partes. Okay, so we've all heard about AI writing poems or making some pretty wild art. That's cool and all, but what about the really serious stuff? Can an AI tackle a field where you absolutely, positively have to be right, like engineering? Well, that's exactly what a group of researchers wanted to find out. So let's dive in. I mean, AI is just exploding, right? It's getting smarter by the day. But the big question, the really interesting one, is whether it can leap from just understanding words and pictures to grasping the super complex systems that, make our world run. Can it actually think like an engineer? So, to really put it to the test, the researchers zoomed in on a specific field called control engineering. Now, if you've never heard of it, don't worry, it's basically the hidden brain behind all sorts of automation. Think about your thermostat keeping the room just right, or cruise control in your car, or those amazing robots in a factory. That's all control engineering. And it's a field where close enough is a recipe for disaster. You have to be precise. Now, what's really important here is that the researchers weren't trying to see if GPT-4 could just replace an engineer altogether. Nope. They had a much smarter question. Could it be a co-pilot? Like an intelligent sidekick that helps an expert solve tricky problems way faster and more efficiently. So, let's get into the tests. They set up this whole series of challenges, kind of treating the AI like a new intern or a junior engineer, just to see if it had the chops for some basic but critical tasks. And they really threw the kitchen sink at it. They were like, okay, AI, can you make sense of these super complicated technical diagrams? And can you look at this graph and tell us what's happening with the system's performance? Not only that, but can you actually write code that works? And finally, can you dig into this raw data file and pull out something useful? So how did it do? Well, the results were fascinating. It was this wild mix of genuine wow moments, some really subtle mistakes, and even a few of what people in the AI world call hallucinations. That's basically when the AI just confidently makes stuff up. Okay, first up, test number 1. The researchers showed GPT-4 Bem, só até aqui podemos dizer que é bastante impressionante. A pessoa pode dizer, uau, isto é bastante bom, não é? E ele vai fazer o primeiro teste. this image. It's called a ladder diagram. It's a kind of blueprint used for programming industrial machines. The prompt they gave it was super simple, just, hey, can you explain what's going on here? And right out of the gate, the AI's response was, honestly, pretty brilliant. It nailed it. It identified every single component, explained its function, and get this, it even translated the labels from Portuguese to English on its own. It saw bomba agua and knew that meant water pump. I mean, what a start, right? But, and there's always a but, isn't there? It gets to the most crucial part. What does this whole thing actually do? And this is where the explanation just gets weirdly vague. It says the water pump could be either stopped or started. Thanks? That's not really helpful, is it? So yeah, this was a definite miss. It's so interesting because it understood all the individual puzzle pieces perfectly, but it just couldn't put them together to see the full picture. The real answer is actually super simple. You press the button, the pump turns on, and then it shuts off exactly 3 seconds later. That's it. The AI just completely missed the point. All right, let's move on to the Até aqui teve muito bem. next challenge. This time, they gave the AI a really classic graph from control engineering. It's called a step response. And the task was pretty specific. Look at this graph and figure out the overshoot. That's just a fancy term for how much the system goes past its target before it finally settles down. Ora, aqui é que ele alucinou, como já vamos ver. Esta resposta a um degrau não é uma resposta ao degrau e não está no artigo. Foi uma alucinação completa aqui. And this one was a home run, a clear, undeniable hit. GPT-4 absolutely nailed it.
It correctly estimated the overshoot was about 60%. But here's the kicker. It didn't just give the answer. It actually laid out the exact formula for calculating overshoot and then walked them through the steps it took to get there. It wasn't just an answer. It was like a little mini lesson. Super impressive. Aqui teve bem, mas o problema é que a imagem estava errada. Okay, so at this point, we've got a mix of hits and misses from the general-purpose GPT-4. So the researchers thought, what if we take this to the next level? What if we build a custom, specialized AI just for this stuff? And that's exactly what they did. They created something called the PID Tuning Advisor. Think of it as a custom-built version of GPT that's been specifically trained to be an expert on one thing: PID controllers. Now, these controllers are like the unsung heroes of automation. They're the brains making constant little tweaks to keep everything running smoothly. So instead of a jack of all trades, they built a master of one. And this new specialist AI could handle a way more complex job. The process was amazing. First, you'd upload a raw data file from a real machine. The AI would then plot that data visually. Next, it would create an initial mathematical model, basically its best guess to describe the system's behavior. And then, and this is the really cool part, it would run its own optimization program to tweak and perfect that model until it was as accurate as it could possibly be. Esta parte aqui, até aqui, foi bastante interessante, porque de facto descreveu bem o que é que se pretendia. Carregar os dados, fazer os gráficos, estimar o modelo e pedir a um otimizador para o melhorar. Esta parte aqui já não vai ser tão boa. Just look at the results here. It's pretty striking. On the left, you've got the AI's first guess. You can see the blue line is, Aqui ele está a falar, está a descrever uma coisa que não está neste diapositivo, portanto aqui houve um erro. it's close, but it's not quite lining up with the real-world data in orange. But then, check out the image on the right. This is after the custom AI ran its optimization. The fit is almost perfect. That is a huge, huge leap in accuracy. So, after all that, what's the big takeaway? What's the final verdict on using these AI models as an engineer's co-pilot? Well, it really comes down to this. It's a total double-edged sword. If you're an expert, an experienced engineer, this thing is a game changer. It's a phenomenal tool. It can crank out boiler code in a flash, analyze data, interpret diagrams. It's like having a tireless assistant that just makes everything faster. But, and this is a big but, if you're a beginner, it's actually pretty risky. Remember that subtle mistake with the ladder diagram? That kind of thing can be super misleading. A novice might just trust a wrong answer and then build an even bigger problem on top of that faulty foundation. And hey, don't just take my word for it. The researchers themselves put it perfectly. They basically asked, how can someone without experience be sure the AI's answers are correct? And their own conclusion was, well, you can't be. Bem, até aqui não podemos deixar de ficar impressionados que o vídeo é muito bom, mas tem alguns erros que eu vou assinalar já de absolutely seguida. 100% must have the expertise to double-check everything the AI tells you. Which really leaves us with a huge question, doesn't it? Is this incredible new AI a tool that makes experts even better, faster, and smarter? Or is it a dangerous trap that just makes inexperienced people think they're experts, potentially leading to some serious real-world problems? You know, based on what we've seen here, the answer, for right now at least, seems to be both. Muito bem. Ok, Agora so vamos passar à frente. Então aqui tem as alucinações. Esta era a resposta que estava no artigo, a resposta no grau oscilatória. E isto aqui do lado direito, vocês estão a ver, foi a resposta que ele inventou. Portanto, isto aqui não corresponde nada àquilo que está ali do lado esquerdo. Não é? E também aqui esta descrição que ele estava a falar, era de outra experiência, de uma resposta, de uma sintonia que ele fez o ChatGPT, e ele estava a falar do ajuste de dados que não estava a mostrar. Mas, em suma, é um vídeo bastante interessante, não é? A seguir, pedi para ele testar o modo da apresentação, não é? E ele gerou imagens que não dá para editar, vocês estão aqui a ver. Esta seria a imagem da abertura. Esta imagem que está aqui do lado direito foi pedida por mim para ao ChatGPT, está no artigo. Aqui depois aparece uma espécie de cronologia relaciona o controle com os GPTs e o caminho para a singularidade da inteligência artificial. Depois apresentou aqui alguns passos e também falou sobre as alucinações. Colocou aqui o diagrama de contactos com a descrição. Isto é bastante interessante, não é? Isto é o que está no artigo, mas ele fez um diapositivo bastante interessante, não é? Passo a passo. Apresentou a parte em que ele se enganou na análise. Isto também é interessante aqui.
Depois apresentou o nosso GPT específico para a sintonia do controlador PID, também é um acetato interessante. Aqui, efetivamente, colocou a resposta correta, relacionou, isto foi tudo feito por ele, com o overshoot, não é? E a fórmula, também está bastante bom este diapositivo. Aqui apresentou o código que foi pedido ao ChatGPT para fazer, para implementar digitalmente um controlador PID, e ele diz aqui que não foram precisas modificações, porque isto, efetivamente, o código funcionou à primeira, com a descrição, não é? Tem aqui a prompt e tem aqui o resultado. Aqui representa também muito bem, portanto, foi introduzido os dados no formato CSV, de uma resposta, a um degrau, e ele inicialmente teve pronto, custou-lhe um bocado, não foi à primeira, mas depois conseguiu fazer o gráfico, automaticamente, da resposta em malha aberta de um sistema, não é? Pronto, isto também está bastante bem. Aqui explica em que consiste um modelo de primeira ordem com atraso no tempo, os três parâmetros, e apresenta aqui os dados que estão no artigo. E esta figura também está no artigo, acho eu. Portanto, isto está bem. Tem aqui o modelo e tem aqui os dados. E é que está completamente mal. Quer dizer, não está completamente mal, tem partes mal. Quer dizer, esta parte aqui, isto não está bem. Portanto, esta curva aqui não está bem. A figura que está no artigo é esta, estão a ver? Portanto, a curva azul é do modelo, está bastante próxima dos dados, e depois estas duas aqui estão um bocado mais, pronto, estão mais próximas, e ele aqui inventou, alucinou mais uma vez, não sei como é que ele gerou este gráfico, portanto, aqui está o tal cuidado que é preciso ter, não é? A alucinação que foi pedido para que o ChatGPT fizesse uma sintonia do controlador PID usando umas formas que são propostas pelo Koan Kun, e estas formas estavam erradas, mas um utilizador inexperiente não conseguiu detectar, portanto aqui foi ele chama aqui uma substituição fatal, também está bem este diapositivo. E isto aqui não estava no artigo, isto é bastante interessante, fez uma tabela a explicar que se por acaso nós metêssemos um diagrama de contactos ou de graph set, qual é que é o desempenho da IA? Diz que é médio, alto. Se é preciso a verificação humana, moderado, não é? Depois, para a geração de código, não é? A geração de código foi alta e não é preciso grande verificação. Isto não é bem assim, não é? Aqui, neste caso funcionou, mas pode não funcionar. Depois, para a modulação e para de dados e otimização, através de um ficheiro de introdução. Ele portou-se bastante bem, não é? E por fim, as formas heurísticas do Conan, perigoso, com erros críticos. Este diapositivo, bastante bom. E por fim, isto também foi feito por ele, não está no artigo. Ele aqui diz a faca dos gumes, não é? Basicamente para utilizadores experientes, pode aumentar a produtividade de uma forma exponencial, bastante, não é? E, mas a mais, é capaz de fazer geração de código, visualização rápida de dados, etc. Portanto, para utilizadores experientes, é muito bom. Para utilizadores noviços, ou, por exemplo, estudantes que não têm grande conhecimento, pode ser um risco. Isto está aqui bem assinalado. Também, isto aqui também foi um gráfico muito interessante que ele fez. Não é? Diz aqui que o GPT-4 amplifica portanto, a perícia, as capacidades existentes, mas não substitui a necessidade de adquirir as competências. Isto é muito importante, isto é bastante importante. E por fim, tem aqui o workflow para utilizar isto. Primeiro, fazer a prompt, não é? Ou então carregar a data, pedir à IA para gerar código, traduções ou interpretação, estimar modelos, uma verificação humana rigorosa, ponto 3, e depois a implementação. Pronto, aqui também tem uma coisa que está no paper, que é as questões de qualidade geram respostas com qualidade. E pronto, diz aqui que de facto é preciso alguma conhecimento para ilusões. Também está bem este diapositivo. Portanto, isto de facto foi bastante bom. A apresentação, de uma forma geral, foi boa. Só que o problema é que isto são imagens que não dá para editar. Portanto, eles geram imagens, não geram um PowerPoint que dá para ser modificado. Depois, a próxima funcionalidade foi
o infográfico. O infográfico, ele tem várias possibilidades, dá para escolher, eu neste caso escolhi um científico, profissional, este foi o modelo que eu escolhi, mas eu já escolhi dois. O primeiro não foi o científico, foi este aqui, que ele gerou em português, com este título. Portanto, isto é uma espécie de um sumário gráfico, um graphical abstract, não é? GPT-4 na engenharia do controle, um novo copiloto educacional. É interessante, não haja dúvida que está aqui um bom diapositivo que pode ser utilizado para explicar o que é que está no artigo. Depois tem aqui outro, também interessante. Este aqui foi com aquela característica mais científica e ele também apresenta aqui vários pormenores. Portanto, não posso deixar de dizer que estou impressionado com esta capacidade e acho que é bastante útil. Não é? Depois, também dá para fazer mapas mentais, ou que os ingleses chamam mind maps. Não é? Portanto, ele dá para explorar, eu aqui não explorei todas as possibilidades, mas também é uma coisa interessante. Não é? Pronto, não vou, para não tornar o vídeo muito longo, explorar todas as capacidades, mas aqui também está para fazer resumos em áudio, relatórios, testes também para avaliar os conhecimentos, cartões didáticos e tabela de dados. Não é? Pronto, acho que vocês devem explorar. Eu